Amém, amém. Irmãos queridos, hoje nós vamos ler um texto que está ali no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Diz assim o texto, Jesus dizendo ali para os seus discípulos: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Vou ler novamente. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos acesso à Tua paz. Pedimos nessa noite que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, para a gente não somente ficar aqui falando sobre, mas para que a gente possa experimentar a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua paz em nós. Desde já, Pai, que o Teu Espírito siga pacificando almas, corações, o interior de cada um de nós. Que a gente seja iluminado, Pai, para discernirmos Teu Evangelho nessa noite. Peço por mim e por todos nós em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, irmã, você tem paz? Você tem paz no seu coração? Você tem paz na tua alma? Agora, não a paz que o mundo dá, que o mundo também dá uma paz, que é diferente da paz que Jesus dá. A paz que você tem depende de como que está a possibilidade financeira de você pagar suas contas? A tua paz depende de um saldo bancário equilibrado e ok? A tua paz depende de você ter dinheiro sobrando? Não digo nem muito, tá? Pode ser um cadinho lá. Mas é esse cadinho que faz você ficar de boa, em paz? A tua paz depende do reconhecimento e do prestígio que você tem socialmente? A tua paz depende da estabilidade familiar que você está desfrutando nesse momento, nesse instante? A tua paz depende da estabilidade de saúde que você está enfrentando? A tua paz depende da estabilidade e talvez de um certo sucesso profissional? A tua paz, ela está condicionada ao fato de você ter conseguido sair do aluguel e quitar sua casa, seu apartamento, o lugarzinho que você tem para morar? Eu quero te dizer o seguinte, que se você, para ter paz, depende desses tipos de questões que eu coloquei aqui, você não está vivendo a paz que Jesus dá. Porque o mundo, e o mundo eu digo o sistema mundano, não o planeta Terra, obviamente, o sistema mundano, a lógica desse mundo, para você ter paz, você precisa estar com esse checklist aqui todo ok. Todo ok. Por isso eu pergunto para você novamente, você tem paz?
Não a paz que o mundo dá, a paz que Jesus dá. Em outras palavras, eu quero te perguntar o seguinte: como que está o teu sono? Você dorme bem? Sua vida é uma vida de paz, uma vida de paz no sentido de uma vida leve. Por coisa alguma, porque você está em paz, desfrutando da paz de Jesus. Quando as adversidades, as lutas, as guerras, as turbulências, e de alguma maneira a vida te arrasta para o olho do furacão, você está em paz? Você desfruta de paz no olho do furacão? No olho da tormenta? Você desfruta de paz quando as opiniões alheias a respeito da tua pessoa não são favoráveis a você? Quando você descobre que estão falando mal de você pelas costas? Quando você descobre que estão tramando no seu trabalho para te derrubar, para te queimar, né, como se diz popularmente? Quando teu parente, teu conhecido, soltam aquela fofoca de você e sem querer você pega. Você tem paz? Você tem a paz que Jesus dá? Perceba o seguinte, gente, quando a gente lê esse texto, Jesus ele não promete uma paz depois da cruz. Jesus não promete uma paz pós-ressurreição. Ele promete uma paz antes da cruz. Ou no momento em que ele está indo em direção à cruz. A tempestade está para chegar, ou já chegou e vai se intensificar. É nesse instante que ele vem falar de paz. E é dessa paz que a gente tem que meditar aqui. É dessa paz que a gente tem que falar aqui nessa noite. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a paz que a gente tem disponível para desfrutar não está condicionada, não está relacionada a dinheiro, a prestígio, a poder, a ascensão profissional e social. A gente, quando fala da paz que Jesus nos dá, a gente está falando de uma paz profunda na nossa alma. A gente está falando de um tipo de paz que realmente pacifica o nosso interior, que pacifica o nosso eu mais profundo, que pacifica, as nossas entranhas são pacificadas pela paz de Jesus. E aí, a pergunta que surge, quando a gente fala desse tipo de paz, capaz de te dar estabilidade na hora da tormenta, é simples, né? Pergunta que provavelmente você faria para mim: pastor, legal, como? Como que a gente desfruta disso? Como que a gente chega nesse lugar? Como que a gente vivencia uma experiência interior tão profunda que me faz viver em paz, apesar de qualquer condição, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer problema? Como ter essa paz? Como ser uma pessoa pacificada? Como vivenciar essa paz profunda dentro de nós? Como ter esse tipo de paz que promove em nós um coração que não pode ser perturbado? Como vivenciar uma paz que permite que a gente não tenha mais medo? Não é isso que Jesus disse? Uma paz que o coração de vocês não se perturbe e que vocês não tenham medo. Medo. Eu quero tentar propor para vocês três caminhos a partir da pessoa de Jesus que podem nos conduzir a vivenciar a experiência dessa paz profunda no nosso interior. Primeiro caminho de Jesus, que Jesus nos ensina, que Jesus nos mostra, que Jesus dá testemunho para a gente, e eu penso que é um caminho, é uma rota que a gente pode
caminhar para acessar essa paz profunda que Jesus está prometendo para a gente, é o caminho da solitude. Da solitude. Irmãos, a gente fala muito. Não tinha um técnico aí que uma vez soltou um jargão, fala muito, você fala muito, né? Futebol é um negócio muito barulhento, né? Mas não é só o futebol, não, é a nossa vida é barulhenta. A gente fala muito, a gente argumenta muito, a gente se justifica muito. Nós somos pessoas, provavelmente por conta dessa correria, dessa loucura que é o nosso tempo, a gente é falastrão, gente, a gente não para de falar, de fazer barulho. A gente está todo momento, sabe, meio tumultuadinho assim, sabe? A gente é muita expressividade, é muita fala, e é pouco silêncio. Pouco silêncio. E Jesus, olha lá em Lucas 5, de 15 a 16, conta que ele estava no meio das multidões, que iam lá para escutar ele, no meio das multidões que esperavam que Jesus fosse curar ele. Jesus, porém, diz o texto, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Olha que interessante. Jesus no meio das multidões, pregando, curando, ensinando. Jesus, porém, no meio dessas multidões, ele se retirava e ele ia para lugares solitários para orar. Lugares solitários para orar. Para orar. Quando a gente fala de solitude, gente, a gente não está falando de solidão. Quando a gente fala de solitude, a gente está falando de uma outra coisa. Porque é possível nós estarmos vivendo a experiência da solidão no meio da multidão. É possível você estar aqui no meio de todo mundo nessa noite, daqui a pouco você vai tomar cafezinho, daqui a pouco você vai bater papo, daqui a pouco você vai pegar o carro e vai embora para a tua casa. Mas você está aqui no nosso meio, nós estamos aqui juntos, mas a gente está solitário. Solitário. A solitude não é solidão. A solitude é o lugar que a gente pode parar de fugir de nós mesmos. A experiência da solitude, e ao que me parece isso está muito próximo da experiência também do silêncio, é o momento em que a gente para de fugir da gente. Para de fugir da gente. Então, para viver a paz que Jesus tem para cada um de nós, irmãos e irmãs, a gente precisa começar a exercitar uma disciplina espiritual milenar que envolve a gente experimentar a solitude, a gente parar de fugir de nós mesmos, a gente ser capaz de silenciar e a gente ser capaz de nos ouvir, a gente ser capaz de nos conhecer, a gente ser capaz de silenciar, ao ponto de, nesse silêncio, o nosso interior falar, o nosso interior ele aparecer, o nosso interior ele se manifestar de tal modo para a gente que a gente consegue entender o que está acontecendo no âmago, no fundo da nossa alma. E o que realmente, irmão, irmã, tira a nossa paz, tira a tua paz? Às vezes a gente acha que o que tira a nossa paz é uma pessoa que a gente não gosta. Às vezes a gente acha que o que está tirando a nossa paz é um chefe chato, que está pegando no nosso pé. Às vezes a gente acha que o que está tirando a nossa paz é a mulher com quem a gente casou, ou o homem que a gente casou, que em alguma medida a gente sente que está pentelhando a gente com coisinhas no dia a dia, e isso está tirando a nossa paz. A gente acha que os problemas do dia a dia é que estão tirando a nossa paz. O que eu quero te dizer é o seguinte, que não é isso que está tirando a nossa paz. Não é isso. Existem coisas mais profundas em nós, que nós precisamos investigar e descobrir, que de fato estão tirando a nossa paz. Só que como que a gente chega nesse lugar mais profundo?
Como que a gente sai da superficialidade? Como que a gente sai desse ambiente da murmuração? Ai, meu chefe é chato, fulano de tal pegou no meu pé, a promoção não veio, eu fui injustiçado, aconteceu isso, que ele falou mal de mim, etc e tal. Como que a gente sai dessas superficializações que nos afetam e a gente passa a acessar o nosso interior para saber o que realmente está acontecendo dentro de nós, na profundeza de quem a gente realmente é e que a gente tem dificuldade de acessar? Para fazer isso, para fazer essa investigação, meu irmão, a gente tem que fazer como Jesus. Você tem que saber se retirar. Você tem que saber silenciar. Você tem que parar de falar. Você tem que começar a escutar o que está acontecendo dentro de você. Você tem que desligar a televisão. Sabe? Você tem que desligar o celular. Eu estou às vezes no celular, no Instagram, o Instagram agora manda uma mensaginha cretina, né? Para humilhar a gente, né? Você estourou seu tempo. Eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha. A gente está afetado por essa lógica louca. Para a gente conseguir se escutar, a gente tem que desligar. Desligar no sentido não é de morrer, tá? Amém, irmãos? Não é isso não, só vai ter paz lá quando... Não, essa é outra paz. A paz que eu estou falando é uma paz em vida, que é possível da gente vivenciar, mas a gente tem que tomar uma atitude na direção desse tipo de experiência espiritual. Porque senão a gente vai continuar vivenciando um tipo de experiência de paz ou experiência religiosa de brincadeira de criança. E a gente não vai amadurecer e ir na direção de desfrutar da paz que Jesus dá para a gente. Então tem que ir para um parque, sei lá, tem que abraçar uma árvore. Você tem que ir para algum lugar desligar, você tem que descansar, você tem que parar, você tem que trancar a porta do teu quarto, você tem que ficar em silêncio com você. E às vezes ficar em silêncio com você é terrível para a gente. Mas faz um exercício, 1 minuto em silêncio. 1 minuto de oração silenciosa. Aí você aumenta para 3, você aumenta para 5, você aumenta para 10. Para a gente poder escutar coisas que estão acontecendo na nossa alma, gente. Senão, a gente vai continuar achando que o problema é o chefe. Achando que é o problema do pentelho que está falando alguma coisa da gente ali. A gente vai continuar culpando coisinhas no nosso dia a dia e lendo esses textos bíblicos, como esse que Jesus fala de uma paz, que no final da sua, a gente não faz nem ideia do que é. Que a gente acha que a paz é quando Deus dá um carro para a gente. A paz é quando a gente ganha uma promoção. A paz é quando as coisas estão tudo certinhas e bonitinhas. Aí na hora que o barquinho balança, aí vem aquele papo, né, que você já deve ter ouvido de algum irmão. Pastor, a gente busca a Deus só quando as coisas estão ruins, né? Quem já ouviu isso? Todo mundo. Gente, vamos ser sinceros e honestos? Vamos ser sinceros e honestos? Espiritualidade mequetrefe a nossa. Mequetrefe. Todo mundo aqui sabe que esse tipo de espiritualidade que só vale quando a gente está na pior, e a gente busca a Deus, e quando fica tudo bem a gente esquece de Deus, gente. A gente está ouvindo essa história há décadas. Talvez a gente escutou essa historinha, essa falazinha, desde a EBDzinha que a gente ia. Cadê a paz que Jesus dá? Cadê a paz que pacifica a nossa alma? Cadê a paz que faz com que a gente não se perturbe? Cadê a paz que faz com que a gente não tenha medo? A gente tem que aprender a solitude, vivenciar a experiência da solitude, para a gente conseguir experimentar algo próximo disso. Segundo lugar, ao que me parece, quando eu penso em Jesus, a gente precisa vivenciar a experiência do desprendimento. Desprendimento. A vida, às vezes, para a gente caminhar nessa jornada que é a vida,
ela é muito pesada, gente. É muito pesada, porque a gente vai acumulando um monte de coisa nas costas. A gente vai tornando a vida pesada. A gente vai tornando o peso que a gente tem que carregar muito alto. Insuportável. As preocupações daqui, e aqui que está uma armadilha, porque a gente se preocupa aqui, teoricamente, e vai tornando a vida pesada, porque lá na frente vai ficar leve. Não é essa a promessa? Não sei se vocês já viram uma historinha muito legal, que às vezes circula por aí, né? Que tem um cara conversando com outro e fala assim, pô, meu, você está aí pescando aí, não está fazendo nada, está aí no meio do laguinho aí e tal, não sei o que, passeando de barquinho. Pô, você tem que trabalhar. Ah, é? Para quê? Não, porque se você trabalhar um pouquinho, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, tal, e você consegue comprar uma casinha mais legal. Para quê? Não, porque daí você compra a casinha mais legal, daí você faz uma outra casinha, uma edícula. Aí você faz um negocinho diferente. Mas para quê? É porque daí você trabalha, rala mais, aí você faz uma piscina para você se refrescar e tal. Mas para quê? Não, porque daí depois você pega e você compra uma carretinha, você bota um jet ski, aí você vai dar uma volta de jet ski não sei aonde. Tá bom, mas para quê? Porque daí na hora que você tiver tudo, daí você fica de boa e você vai para o laguinho pescar. Aí o cara está lá pescando já. Sabe aquele papo de perder a tua alma, ganhar o mundo e perder a alma? É meio isso que acontece. Dentro dessa lógica de moer carne em nome de promessas de paz. Então, a experiência do despreendimento, gente, perceba bem, tá? Não estou aqui fazendo apologia a você lá jogar o teu emprego para o alto, não fazer mais nada e procurar um corguinho aí para pescar, não é isso? Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, é que a gente complica tudo. A gente coloca um peso sobre nós e a gente vai colocando mais peso. E a gente não percebe que está ficando pesado, que está ficando difícil. E para a gente desfrutar da paz que Jesus dá para a gente tem que viver essa experiência do desprendimento. O que é desprendimento? Eu queria fazer a citação aqui de um mestre espiritual da tradição cristã, chamado Mestre Eckhart. Esse Mestre Eckhart, ele fala o seguinte, esse alemão aqui, olha só. Deus só pode nascer na alma completamente livre de si mesma. Deus só pode nascer na alma completamente livre de si mesma. O que é uma alma livre de si mesma? Significa estarmos igualmente dispostos, olha o que ele vai dizer, estarmos igualmente dispostos à saúde e à doença, à riqueza e à pobreza, à honra e ao desprezo, desde que tudo conduza ao amor a Deus. Lembra até um pouco os votos de casamento, né? Você se compromete na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Etc e tal. Ser alguém que vive a experiência do desprendimento implica nós sermos pessoas tão apaixonadas, tão entregues ao amor divino, de tal modo que tanto faz o que você está experimentando na existência, naquela circunstância, naquela fotografia, naquele momento. Porque o teu coração está desprendido. Aí chega lá no trabalho, todo mundo lá, o dia agora, vamos ver aqui quem foi promovido, porcentagem de aumento para o pessoal. Aí chega a tua vez, você não foi contemplado. O desprendido é alguém que vai para casa de boa. É alguém que parabeniza todos os que ganharam. É alguém que fica em paz consigo mesmo. Isso é alguém desprendido. Alguém desprendido é alguém que, de repente, a enfermidade assola a vida, chega em casa, chega no seu parente, no seu filho, e você continua sendo guiado pelo amor divino. E na hora que a cura vem, você continua sendo guiado pelo amor divino. Teve dinheiro para cobrir as despesas do mês?
Você continua sendo guiado pelo amor divino. Teve um boletim que precisou ficar para outro mês? Você continua sendo guiado pelo amor divino. Você conseguiu comer um McDonald's gostoso lá com a família toda? Você continua sendo guiado pelo amor divino. Teve que fazer um miojão lá, botar uns 3 miojos na água para dar liga ali, para sustentar todo mundo. Você continua sendo guiado pelo amor divino. Você veio para a igreja de carro, bonito, gostoso. Você continua sendo guiado pelo amor divino. Teve que pegar o busão para vir. Você continua sendo guiado pelo amor divino. Porque nada muda em você, afinal de contas, você é alguém desprendido. Desprendido de querer controlar tudo e todos. Desprendido de querer vencer todas as discussões. Desprendido de querer agradar todo mundo. Desprendido de querer estar certo sempre. Desprendido de querer ser admirado, desprendido de querer parecer espiritual, desprendido de querer cultivar uma imagem perfeita de si mesmo para os outros. Você está desprendido disso. Você só está vivendo, e vivendo sendo guiado pelo amor divino. O que Jesus nos diz lá em Mateus 6,34? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seus próprios problemas, ou em outra versão, o seu próprio mal. No final das contas, ao que me parece que o Eckhart está dizendo, é uma espécie de experiência de gratidão absoluta e plena. Gratidão pela vida, pela graça de Deus. Gratidão pelas coisas mais cotidianas e simples. Gratidão por acordar cedo, pegar aquele filtrinho Melita, fazer aquelas 2 dobrinhas, colocar o negocinho vermelho num negocinho para deixar a água quente lá, né? Aí você espera a água aquecer, você passa aquele café, vem aquele cheiro, você olha pela janela e você vê ali o amanhecer, ou às vezes você vê uma neblina danada que nem estava esses dias, né? Aí você vê o orvalho. Vocês já repararam no orvalho de uma flor, de uma plantinha, de uma folhinha? E aquilo satisfaz a tua alma, tanto quanto qualquer outro tipo de experiência humana que o dinheiro pudesse comprar. Irmãos, essa experiência do desprendimento. Se a gente não viver isso, a gente não consegue chegar na paz. Terceiro e último lugar, a experiência do descanso. Do descanso. Se tem uma coisa que atrapalha a gente experimentar a paz que Jesus dá, é a nossa insegurança. Insegurança. E a nossa insegurança promove uma falta de descanso interior terrível. Porque a gente quer ser relevante o suficiente, a gente quer ter, a gente quer ser bom o suficiente para os outros, a gente quer ter curtidas o suficiente nas mídias sociais, especialmente aí os jovens, meus irmãos, que coisa perigosa. A gente quer ter o reconhecimento suficiente, e quando a gente não tem nenhuma dessas coisas, e essa nossa insegurança fica fazendo com que a gente se movimente para se provar o tempo inteiro, a gente não tem descanso. A gente nunca se sente livre das pressões. A gente nunca se sente livre das cobranças. A gente nunca se sente livre de ter que provar que a gente é o que a gente é. E a gente fica correndo atrás disso, sabe? Todo momento, todo instante. Para mostrar que a gente é crente, para mostrar que a gente é espiritual, para provar que a gente é maduro, para provar que é bom profissional, para provar que é bom marido, para provar que é bom pai, para provar que é bom filho. E a gente fica nessa obsessão. E a nossa alma não tem descanso e, consequentemente, não tem paz. Só que Jesus disse para a gente, nesse mesmo capítulo inicial que nós lemos no verso 18, não os deixarei órfãos.
não os deixarei órfãos. A gente só vai ser capaz de descansar e desfrutar da paz que Jesus dá, na hora que nós entendermos, dentro do mais profundo de quem a gente é, aquela coisa tão repetida, né, recorrentemente no Celebrando a Recuperação, somos filhos e filhas amadas de Deus. Nós temos um Pai de amor. Nós temos um alguém que não nos deixou órfãos. Nós somos um alguém para Deus. Nós somos um alguém para Jesus. Não há necessidade da gente ficar querendo se provar. Não há necessidade da gente viver atormentado e sem descanso. Em Deus, em Jesus, uma vez que nós somos filhos amados dEle, a gente pode desfrutar do descanso. A gente não precisa se provar, a gente não precisa competir, a gente não precisa impressionar ninguém. Quem que você está tentando impressionar a todo momento? A quem que você está querendo prestar satisfação da sua vida? Toda hora. Olha o que eu fiz. Olha o que eu postei. Olha o que aconteceu. Olha isso, olha aquilo. A quem? Jesus disse para a gente, Mateus 11, 28 a 30. Olha que texto maravilhoso, gente. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Eu os darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olha que loucura que a gente vive. A experiência espiritual em Jesus, o pré-requisito dela é justamente a gente estar cansado, a gente estar sem paz, e a gente está atormentado, a gente está pressionado, a gente está cansado, e aí a gente vai para Jesus, e aí a gente teoricamente desfruta da paz que Ele dá. Só que eu não sei o que acontece no caminho, na jornada, ao longo dos meses, dos anos, que essa paz que Jesus dá, a gente só ouviu falar. E a gente não se lançou nela, a gente não fez dessa paz um estilo de vida, irmão, irmã. A gente é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não deixa de ser discípulo no meio do caminho. Discípulo de Jesus, ele não sai fora, ele não para de caminhar nessa rota, porque não é doutrina, não sei se você está me entendendo, não é o quanto a gente vem para a igreja, a gente é discípulo, a gente tem um mestre de vida, e aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos encanta com a sua poesia, com as suas palavras, aquilo nos seduz de tal modo, que a gente segue ele, porque ele é tudo para a gente, porque não tem outro caminho, não tem outra coisa melhor para fazer. E portanto, a gente tem esse pavimento aberto diante da gente, para a gente poder desfrutar da paz que Ele dá, que envolve esse descanso que a gente tem para experimentar, meu irmão e minha irmã. Irmão querido, irmã querida, escuta aqui, por gentileza, eu sei que está todo mundo prestando atenção, mas é para reforçar, para você prestar mais atenção ainda. Falar bem baixinho, para ninguém ouvir, só um segredinho nosso. Essa paz é real. Dá para viver esse trem aqui, ó. Dá para experimentar essa paz profunda. Dá para experimentar isso aqui, ó. Dá para a gente viver essa experiência de solitude, de desprendimento, de descanso e desfrutar dessa paz no meio do turbilhão da vida. Essa filosofia de vida de Jesus aqui não é doutrina que a gente fica decorando para fazer a provinha para ser batizado. Isso aqui é algo que pode revolucionar nossa interioridade. Isso aqui pode mudar o ser humano que a gente é. Isso aqui tem a ver com a tal da metanoia que Paulo fala, né? Essa mudança de mente, essa mudança de sistema operacional.
de tal modo que você pode ter o diabo de chefe. Você pode ter paz. Você pode ter parentes infernais. E você pode ter paz. Você pode ter a crise financeira mais aguda que você já experimentou. Você pode ir à bancarrota, como se diz, né? E você pode ter paz. E você pode, porventura, desfrutar de um monte de coisa legal, tá tudo joinha na tua vida, tá tudo bem, obrigado. Paz, tanto quanto a paz no caos. Porque tanto faz, no final das contas, o que está acontecendo, porque as circunstâncias mudam. Mas a paz de Jesus, não a paz que o mundo dá, a paz de Jesus, ela pode ser experimentada na nossa alma a tal ponto de nos tornarmos pessoas cujos corações não podem se perturbar. Pessoas na vida, na existência e na jornada que não precisam se amedrontar, porque nós temos a paz que Jesus dá. Eu não sei você, se eu fosse você, saía daqui e já cancelava seu Netflix. Cancelava os streams. Se eu fosse você, essa noite, na hora que todo mundo for dormir, senta lá na tua cozinha, na tua sala, sozinho, no escuro. Se tiver uma janelinha para ver alguma paisagenzinha jóia, fica lá em silêncio. Fica lá em silêncio. Fala para Jesus, Jesus, eu quero aquela paz. Estou aqui em silêncio. O que está tirando a minha paz? Quero me ouvir. Quero me entender. Quero escutar aquilo que dentro de mim que está me perturbando. Eu quero me desprender, Jesus. Eu quero me desprender. Eu quero desfrutar da paz no dia bom e no dia mau. O Senhor me prometeu, é possível, é real, eu quero. Fica lá com o olho fechado lá. Até o teu cônjuge ou quem dorme com você ou quem está na tua casa de alguma maneira chegar e aparecer e falar, meu, o que você está fazendo? Cara, vai embora. Não me atrapalha nesse momento aqui, eu preciso me ouvir. Porque Jesus falou de uma paz lá que eu tenho que viver. Eu quero isso aí para mim. Agora sim, muito profundo, muito difícil, muito complicado, pastor. Quero Netflix. Fica no Netflix lá. Aí você vai ser anestesiado. Mas essa paz de Jesus, gente, essa paz de Jesus, só quando a gente aprende a descansar a nossa alma. E eu oro a Deus para que o Espírito te inspire a viver essa espiritualidade profunda, essa paz profunda. Porque, volto a insistir, ela está disponível para cada um de nós. Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça nesse momento. Quero te convidar nessa noite a silenciar, enquanto a gente escuta os acordes ali do violão, silenciar a tua alma, teu interior. Te convidar a respirar devagarinho, a sair do modo sobrevivência. Silenciar, respirar com calma, perceber que você está respirando. Deixar o Espírito trazer à tona coisas que estão dentro de você, que você não tem coragem de mexer. Você nunca pensou. Quem sabe você pode fazer uma oração também agora, nesse momento. E confessar para Jesus. Que essa paz que Ele dá, a gente não experimentou ainda. Pode falar para Ele. E
pedir para Ele: eu quero, Senhor, eu quero. Está disponível, eu quero. E vai silenciar, vai se desprender, vai descansar, para você desfrutar dessa paz profunda que nós temos em Jesus. Pai de amor, ó Deus querido, queremos como igreja tua experimentar, Senhor, experiências espirituais mais profundas contigo. Queremos, Senhor, ser pessoas que vivenciam a espiritualidade que o Senhor nos instiga a viver com toda intensidade, ó Pai. Dá-nos a tua paz e nos ajuda a discernir o caminho, Pai, para ela, para que através da tua graça, da tua misericórdia e bondade, a gente possa ser conduzido pelos teus braços de amor até essa paz, que não é uma promessa para a eternidade, mas é uma promessa para aqui, para aqueles que estão vendo o seu mestre ir para a cruz. Assim como o Senhor deu a sua paz para eles, sabemos que o Senhor a dá a nós e queremos experimentá-la, Senhor. Obrigado, obrigado, Deus. Oramos no teu nome. Amém.